Enquanto a gente vai lendo aqui. Ó, uma adolescente de 16 anos, tá? Procura atendimento médico acompanhada da mãe, relatando ausência da menarca e falta de desenvolvimento das mamas e pelos pubianos, tá? Agora eu vou fazer o contrário. Vou falar para vocês o que é que eu marcaria. 16 anos, tá? A idade. Marcaria ausência de menarca e falta de desenvolvimento das mamas e pelos pubianos. Quando eu marco isso, o que é que eu já faço? Eu puxo uma seta, falta de desenvolvimento das mamas e pelos pubianos, eu boto assim, sem caracteres sexuais secundários. Isso já me ajuda demais. Quando eu marco falta de desenvolvimento das mamas e pelos pubianos. Eu já meio que circulo isso aí, puxo uma seta e já boto sem caracteres sexuais secundários. Que isso aí já vai ajudar a gente pra caramba, tá? E aí, a mãe refere que a filha foi menor em estatura que os colegas da mesma idade e que teve um crescimento lento ao longo da infância. Além disso, notou que a filha tem um pescoço curto e largo e mãos levemente inchadas, mas nunca relacionou esses achados a uma condição médica. O que é que eu marco aí? Menor em estatura, marco crescimento lento, pescoço curto e largo, mãos levemente inchadas, tá? Isso era o que eu marcaria aí. A paciente não apresenta históricos de infecções graves na infância, cirurgias ou usos de medicações crônicas. Aí eu puxo só uma setinha e escrevo saudável, só para saber que ela é saudável. O desenvolvimento cognitivo e desempenho escolar são normais. Aí eu só marco desenvolvimento cognitivo normal. Exame físico. Pressão arterial 118 por 72, frequência cardíaca 76, frequência respiratória 16, IMC de 18. Achados físicos relevantes. Baixa estatura, aí a gente vai marcar baixa estatura. Na verdade, a gente aqui vai marcar quase tudo, tá, gente? Pescoço curto e alado, presença de pregas cutâneas laterais, edema em dorso das mãos e pés, mamas em estágio 1 de Tanner, pelos pubianos em estágio 1 de Tanner. Puxo de novo uma chave e se eu não escrevi lá em cima, eu boto aí agora. Puxo uma chavinha, mamas em estágio 1 e pelos pubianos em estágio 1. Puxo a chavinha e escrevo. Sem caracteres sexuais secundários, que aí já me ajuda. Sem sinais de virilização, sem anormalidades cardíacas ou surtos evidentes. De que a gente está falando, meu povo? Ah, menorréia primária, síndrome de Tânia. Ah, mas está sem graça. Está sem graça demais isso aí. Síndrome de Turner, é isso aí. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Qual o diagnóstico mais provável e quais os exames devem ser solicitados? Justifique. Diagnóstico mais provável é, vocês já me falaram. E aí a gente vai justificar com tudo que alguém colocou aí nesses. Alguém fez uma resposta aí legalzinha. Eu gostei. Tava mais em cima, que eu não sei quem foi. Deixa eu ver quem foi. Foi Laís. Laís já botou tudo aqui pra gente. E o que é que a gente vai pedir? Dosagem de FSHLH, pode ser, pode pedir, pode não pedir, tá? Mas tem outras coisas que a gente também vai pedir. Lembram de mais alguma coisa? Cariótipo, ok, tem que pedir. Mais algum? O que que a síndrome de Turner tem muito, gente? Muito. Paciente com ultrassom, isso. Tava querendo meu ultrassom. E o que que a síndrome de Turner tem muito? Ela é muito associada a duas coisas. Uma coisa a gente ainda nem colocou aqui, mas uma coisa ela é muito associada. Ela é muito associada a problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, tá? Então vamos lá, vamos soltar o nosso gabarito, Beth. Diagnóstico mais provável: síndrome de Turner, 45x0, que é o nosso cariótipo, né?
Ausência de caracteres sexuais secundários, tá vendo o que é que eu botei lá toda hora? Os negocinhos, tá vendo como é que já ajuda, gente? É isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes, o que a gente precisa responder é só ir lá e olhar no enunciado. O enunciado tá dizendo pra gente, só que de outra forma. E aí, quando ele diz pra gente de outra forma, a gente já bota pra gente da forma que a gente entende melhor. Entendeu? Que é a ausência de caracteres sexuais secundários. Baixa estatura, né? Que o Turner tem baixa estatura. É, presença de pescoço alado, linfedema em mãos e pés, implantação capilar, tá? Os exames para confirmação, né? Os exames para a gente confirmar aí o diagnóstico. O exame que confirma o diagnóstico é o cariótipo, né? Que é o 45X0 ou mosaico. Essa paciente, ela parece mais mosaico, tá, gente? Porque ela não tem problema cardiovascular, enfim, ela tem mais uma carinha de mosaico. O Turner mesmo, ele é mais punk, vamos dizer assim. É, pediria, pode pedir FSH e LH? Pode até pedir, mas eu até tinha isso no gabarito inicial, eu até tirei, tá? Eu deixei os três mais importantes, que eu acho que são os que fecham mesmo o diagnóstico, que o cariótipo fecha o diagnóstico, tá? A ultrassonografia pélvica também, porque ela vai mostrar pra gente um ovário hipoplásico ou até ausente, tá? Um útero e ovário. E o ecocardiograma, porque a maioria, foi o que eu falei com vocês, tem associação de malformação cardiovascular, tá? Eu, como exemplo, é a coartação da aorta, mas isso aí é muito grave, né? Então, isso já teria sido descoberto antes. Mas o gabarito é esse. Ficou alguma dúvida, gente? Podemos passar para a próxima? Esse casinho é bem tranquilo. Essa aí que eu acho que é a mais difícil, tá? Mas essa vocês vão acertar. Porque vocês estão fera já, então vocês vão acertar. Cite duas outras causas comuns. Aí, ó, Rodrigo, que eu acho que é a história do CIT. De amenorreia primária e explique. Tem que explicar, não é só citar brevemente a fisiopatologia de cada uma. O que que eu posso ter de amenorreia primária, gente? Que leva a amenorreia primária? Tem uma infinidade, tá? Uma infinidade de doenças que podem levar a amenorreia primária. Alguém pensa em alguma aí? Ímã perfurado, síndrome de Morris, imaturidade da falta de desenvolvimento da hipófise, isso aí, isso aí. Só que síndrome de Rokitansky é clássico, outras síndromes genéticas, só que a gente tem que falar da fisiopatologia. Por isso que, assim, a gente tem que pensar, eu pensaria em, assim, algumas coisas mais fáceis, né? Porque a gente vai precisar explicar, tá? Por exemplo, ímã perfurado. O ímã perfurado, a paciente tem um ímã que ela não consegue, a gente vai ter que explicar isso aí. Ela não menstrua porque não tem por onde extravasar a menstruação, a paciente tem dor cíclica, é como se ela menstruasse, só que o sangue não sai, né? Eu já fiz várias cirurgias aí de pacientes que com ímã perfurado, que a gente vai, abre o ímã e aí sai uma sangueira danada, porque muitas delas chegam na emergência com muita dor por causa disso. Então, isso aí, ela tem ciclo, mas não menstrua, que eu tinha dito. Eu vou soltar para vocês o nosso gabarito, tá? Porque eu acho que o nosso gabarito ficou fácil de explicar, tá? A gente falou de Rokitansky, né? Que é uma formação, uma genesia mulleriana, é lá da formação, né? Quando a gente tem a formação lá do útero. E a gente tem a ausência congênita dos ductos mullerianos, levando à genesia do útero e da parte superior da vagina. Ou seja, essa paciente, muitas vezes, ela só vai descobrir que ela tem Rokitansky e ela tem desenvolvimento ovariano normal, os caracteres sexuais secundários são normais, se desenvolvem adequadamente. Ela tem telarca, barca, tudo normal, mas ela não tem menarca. Muitas delas só percebem
quando começam a ter relação. Por quê? Não conseguem ter penetração, porque a vagina é pequenininha, curtinha, entendeu? Então, essa aí é fácil de explicar. A gente tem que pensar que a gente está numa prova, e aí o que for mais fácil para a gente que esteja dentro do gabarito, dentro, né, daquilo que seria casos de amenorreia primário. São vários, tá? Outro que a gente colocou foi o hipogonadismo hipogonadotrófico, que é a síndrome de Kalman, que é aquela que dá problema é, de estar associada com anosmia e tudo mais, que é uma deficiência do GNRH hipotalâmico que leva à falha de ativação do eixo e pode estar associada à anosmia, tá? E essa paciente, como ela tem ausência lá em cima, no hipotálamo, ela não tem caracteres sexuais secundários, entendeu? Porque é lá de cima, ok? Conseguiram entender? Ela está associada ao sistema nervoso central. Ela é ela não tem nem os caracteres, por quê? O hipotálamo não manda mensagem para a hipófise, aquela história do feedback que vocês já sabem, e aí não tem como formar caractere sexual secundário, que é o teu hormônio, ok? Ficou claro? Esses só são dois tipos, tá? Se vocês quiserem fazer um treinamento, né, com essa questão, dá para fazer um treinamento legal. Vocês podem pegar mais duas causas, tá? E descrever a fisiopatologia de mais duas causas. Pega lá o quadrinho de amenorreia primária e escreve que já é uma forma de treinar, tá bom? Não é só o que tem aqui no nosso gabarito, porque se a gente fosse fazer um gabarito ia ficar um troço gigante. A gente pegou as duas que a gente considera mais fáceis, tá bom? Vamos para o próximo. Quais são as opções terapêuticas para essa condição? Qual condição? Turner, né? E quais os objetivos do tratamento? O que que a gente pode fazer com a paciente do Turner, gente, para ajudar aí essa paciente? Terapia hormonal, isso. Tem mais coisas que a gente pode fazer. A gente pode esmiuçar melhor aí essa terapia hormonal, tá? Como que a gente faz e tudo mais, porque a gente faz, né? Faz os hormônios estrogênios, isso aí que eu quero. Eu quero que vocês coloquem as coisas mais explicadinhas, porque terapia hormonal é muito ampla. A gente vai fazer o que de hormônio para essa paciente? A gente vai fazer estrogênio, além de estrogênio. A gente vai fazer mais o quê? Vocês têm ideia do que a gente pode fazer? Hormônio do crescimento. Isso aí, GH. É, que eu vi que saiu LH ali. Isso, hormônio do crescimento. Isso aí. Isso aí, objetivos, botou bonitinho, mas ainda falta coisa aí. Luísa tá arrasando hoje, hein, Luísa não, desculpa, Laís. Laís. Laís hoje tá arrasando, cara. Vamos lá, progesterona, isso aí. Vamos soltar o gabarito, Beth? Bom, tratamento inicial. Terapia de reposição hormonal com estrogênio em doses progressivas. Para quê? Para estimular o crescimento mamário e ai, desculpa. Me desconcentrei. Meu final de semana não foi bom como o da Beth. Foi bom sim, porque você estudou. Esse hoje tá Tá fera aí, vendo? ó. Você tá vendo? Desculpa, gente. Vamos voltar. Vamos lá. É, terapia de reposição hormonal com estrogênio em doses progressivas, que a gente vai estimular, né, o desenvolvimento mamário dessa paciente e o crescimento ósseo. Depois disso, a gente vai adicionar progesterona para promover o desenvolvimento do endométrio. Além disso, a gente vai fazer o hormônio do crescimento. Aqui fala na infância, mas a gente pode até tentar fazer, a paciente tem 16 anos, acho que ainda pode responder um pouco, para auxiliar no ganho da estatura.
Qual é o objetivo da gente fazer isso, né? A paciente desenvolve caracteres sexuais secundários, induz o crescimento puberal adequado, preserva a saúde óssea dela e, além disso, melhora a qualidade de vida e o bem-estar da paciente. Porque quando chegar lá na frente, ela é completamente diferente das outras pessoas, ela vai se sentir mal e tudo mais, porque ela fica meio, né, no meio do caminho, fica com aquele aspecto sem mama, sem, né, baixinha, enfim, isso é para a gente poder ajudar, né, essa paciente de alguma forma, tá? É esse aí o nosso gabarito. Vamos para última, né? É a última, Beth? É, poxa, Isso. Uhum. tão rápido. Vamos lá. Quais são as possíveis complicações clínicas associadas a essa condição? Qual seria a condição? Síndrome de Turner. Ele quer saber o quê? Complicação clínica. Quais são as complicações que o Turner pode ter e de que forma que a gente pode prevenir? Infertilidade, tá. Como que a gente pode prevenir a infertilidade? Tem alguma forma? O que mais? Exato. Pode ter osteoporose, isso aí. O da infertilidade, deixa eu até já explicar. Eu até tirei do nosso gabarito, por quê? Estava até no nosso gabarito eu tirei a infertilidade. É uma complicação, sim. Mas, como ele queria que a gente arrumasse uma medida de prevenir, uma medida para prevenir a infertilidade seria a fertilização. Só que a fertilização nessas pacientes com Turner é muito perigosa por causa dos problemas cardiovasculares que essas pacientes podem ter. Então, um Turner engravidar pode ser muito perigoso. Por isso que eu acabei tirando do gabarito, tá? Porque a solução seria a fertilização. Alterações cardiovasculares, hipotireoidismo, deficiência auditiva, alterações renais. Exatamente, ó. Laís hoje arrasando. Arrasando, Laís. Vamos lá, Beth, solta o nosso gabarito. Eu coloquei aqui, né, é, os principais, tá, gente? Tem outros, mas eu botei os principais. A alteração renal acabou que eu nem coloquei, tá? Hipertensão arterial precoce, associada, né, às malformações cardíacas e renais. Osteoporose, porque o risco aumentado devido à deficiência estrogênica. Risco cardiovascular aumentado por causa dessas doenças que o Turner tem. E o hipotireoidismo, gente, o Turner tá assim, ó, associadíssimo com o hipotireoidismo, tá? Eles estão andando assim lado a lado. Então tem que monitorar também essa paciente, essa função tireoidiana, tá? E as medidas preventivas que a gente pode fazer é monitoramento cardiovascular regular com eco e mapa, né? Suplementação de cálcio e vitamina D para a saúde óssea, e, além disso, o monitoramento da função tireoidiana, a gente poderia ter entrado aqui também no monitoramento da função renal. Tudo vai depender daquela complicação que aquela paciente tem. Isso aqui são só algumas medidas preventivas e algumas complicações associadas. E depende muito do Turner dela. Se ela é um mosaico, ela vai ter menos alteração. Se ela não é mosaico, ela vai ter alterações mais graves. E geralmente, quando ela não é mosaico, quando ela é Turner, né, 45 x 0 e sem mosaico, ela logo assim, quando nasce, na infância, essas alterações elas já são vistas. Provavelmente essa paciente era mosaico, tá? É isso, pessoal, já acabou. Poxa, que triste. Bom, o que que vocês acharam? Vocês gostaram? Como é que vocês acham que tá indo? Vocês acham que estão indo bem? Que vocês acharam hoje da atuação da Beth? Também gostaria de Ah, se não saber. vale, se não vale. É só pra gente descontrair, gente, porque senão fica muito. Eu acho que a gente tem que levar as coisas assim. Isso aí é isso que eu quero saber. Se vocês estão melhorando, quero ver vocês, né?
entrando para gabaritar essa prova. Eu quero, assim, depois da prova, que a Beth chegue para mim e fala assim, Natália, o pessoal gabaritou GO, o pessoal falou que a GO foi muito fácil. Não só GO, todas as provas, mas assim, a gente torce muito por vocês, vocês não têm ideia, né, Beth? É, é isso aí. Sai o resultado e a gente quer mesmo A é gente fica mais que ansioso que eles, né? quer saber o que caiu alguma coisa que a gente entendeu. É Então isso a aí. gente quer muito, muito, muito sucesso de vocês. Então, Agora, o que aquilo que é que vocês importante? acharem, O que que é importante em cima disso que a Natália está falando? A gente vai seguindo agora nas próximas aulas com um nível diferente de desafio para vocês, tá? Então, assim, isso a gente, aí. obviamente, por exemplo, para a Geo, na próxima semana, a gente vai ter algumas surpresas, tá bom? Por quê? Porque é aquilo que ela falou. De carrasco para carrasco, a gente vai ser carrasco mor, né? Aqui a ideia é de vocês saírem gabaritando e vocês estão percebendo que as dificuldades vão ficando menores, que vocês não vão ter tanto pavor de falar da discursiva, né? Porque assim, gente, discursiva é discursiva. Não, calma, é tranquilo, é aprender a interpretar, é aprender ali como escrever, tá bom? Ah, mas vai ser, É, Isadora, com é. certeza vai ser. Vocês vão ver, eu vou Semana que tirar vem tem de letra. surpresinha, né, Tem, Beth? eu já tô bolando já. Por isso que eu tô mais quieta, entendeu? Eu tava um pouco dispersa. Mas tá bom, Semana que gente. vem tem surpresinha, gente, tá? Muito Só para vocês já obrigada, ficarem sempre viu? preparados. Obrigada aí pela. Isso Eu tô vendo que mesmo. vocês estão evoluindo bem, tá? Então, isso aí é um parecer que eu queria deixar aqui. Eu tô gostando da evolução, da participação. Quanto mais vocês participarem pra gente, é ótimo, entendeu? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e isso vai ajudando muito a gente, tá É isso bom? aí, é isso aí. Beijo Pessoal, grande. Amanhã a beijo. Beth promete que vai estar melhor, porque tá. Poxa, eu tava, né? Tá bom, Ela, gente. ela, Bom ela vai estar descanso. por amanhã. Boa noite, pessoal. Tchau, Natália. Tchau. Obrigada, querida. Beijo, gente. Nada, Bom beijo descanso. Até grande. mais. Tchau, Tchau. tchau.